Renasci aos 34 anos, é isso mesmo. Se você que está assistindo esse vídeo tem mais de 30 anos e se sente perdido, está se sentindo um fracasso total na vida, fica se comparando com as outras pessoas, creio que a mensagem desse vídeo possa te ajudar. Não reparem o ângulo aqui da câmera, que eu não tenho suporte, mas resolvi abrir o canal desse mesmo modo. Que o que importa é a ação, não ficar confabulando o mundo ideal, porque o mundo ideal não existe. Por que eu resolvi criar esse canal? Porque eu tenho visto esse ano tem viralizado vários vídeos, o algoritmo tem me recomendado, creio que tenho recomendado para vocês também, vários vídeos de pessoas nessa ótica que chegou aos 30 anos, 35 anos, sente um fracasso total, não conquistou nada na vida. E não que elas estejam se vitimizando, o sofrimento delas é real, mas eu creio que a perspectiva do qual elas estão interpretando essa realidade, está meio equivocada. Isso gera um sofrimento meio que desnecessário, que não seria necessário essas pessoas estarem vivendo. Enfim, por que eu resolvi criar esse canal? Porque nos últimos 3.131 dias eu vivi uma depressão profunda, tá ligado? Não tenha não houve um dia sequer, nesses 3.131 dias, que eu vivi esse período de depressão profunda, que eu não tenha flertado dezenas e dezenas de vezes com o suicídio. Por quê? Porque eu nasci numa família pobre e sofri pra caralho. Eu era praticamente espancado, apanhava todo santo dia dezenas e dezenas de vezes, sem motivo algum para isso. Minha mãe e meu pai, eles tinham conhecimento deles, e eu não os julgo. Hoje eu já consegui perdoar eles. E cresci ouvindo que eu não queria ser nada na vida, mesmo que eu tirasse 10, gabaritasse todas as provas e os caralho, nada estava bom, nunca recebi um elogio. Isso me traumatizou tanto que eu tinha crises de ansiedade com 4, 5 anos e eu não conseguia parar de mijar na cama. Esqueci o termo técnico sobre isso. E aos 7 anos eu já estava frequentando psicólogos e uma das psicólogas que eu ia, por nome de Edilene, ela concluiu que a pressão que eu sofria dentro de casa ocasionava isso, essa ansiedade. Meu subconsciente ficava fritando antes de dormir, porque toda vez que eu acordava e o colchão estava encharcado e os caralho, eu apanhava, eu era humilhado. Eu, antes de dormir, ia dando umas 8 horas da noite, estava na casa de alguma familiar. Meu pai já começava a me caçoar, me zombar na frente de todo mundo. Você não pode beber água, você não pode beber refrigerante, porque você vai mijar de novo. Então nós íamos em viagens, tal. É... Enfim, isso gerava uma ansiedade no meu subconsciente e meu esfíncter não conseguia segurar a urina. E a proposta desse vídeo aqui é geralmente desse canal será papo reto e direto, sem edição, que eu acho que o processo de edição deixa muito fake, etc. Gosto de algo mais natural, direto ao ponto. E isso foi ocasionando traumas e mais traumas, tal. E isso me tornou absolutamente um alienígena, tá ligado? Na escola, fizeram um abaixo-assinado e os caralho pra me expulsar, tal, nas reuniões de pais, dos pais, porque eu era absolutamente um alienígena. Eu nunca copiei porra nenhuma no caderno, tá ligado? Conversava pra caralho. Era a única. Sei lá, eu acho que era uma maneira do meu cérebro descarregar essa ansiedade, dessa pressão que eu vivia em casa. E, retificando, eu não estou aqui atacando os meus pais. Hoje eu consigo entender que eles fizeram o melhor deles com aquilo
que eles tinham de conhecimento, de recursos, enfim. E eu fui vivendo, crescendo e fui administrando. E esse trauma não passou, cara. Eu passei por psicólogo atrás de psicólogo. Cada 6 meses trocar de psicólogo, fiz aula de equitação, de cavalo. Recomendaram para os meus pais comprarem cachorro, tal, que ia me ajudar, um animal de estimação, e nada disso me ajudou. O tanto é que eu mijei na cama, cara, urinei na cama até os meus 11, 12 anos, e não sei porquê, milagrosamente, eu parei de urinar na cama. Só que aos 12 anos teve um outro episódio que eu quase morri por causa daqui. Eu tive uma doença, tal, passei internado num dos melhores hospitais do estado de São Paulo, sendo cuidado pelo melhor infectologista da América Latina, na época, Dr. Irineu Maia, e não descobriram o que eu tinha. Basicamente, eu tive 54 dias de febre de 40 a 42 graus, remédio nenhum cortava, anemia profunda, me reviraram dos pés à cabeça e não descobriram o que eu tinha. E milagrosamente, depois de 54 dias, cheguei a perder 7 quilos por semana. Cheguei a pesar 25 quilos, só pele e osso. Perdi mais da metade do ano letivo. Oraram por mim no Brasil inteiro, em diversas igrejas. E, milagrosamente, como num passe de mágica, do dia pra noite, num dia eu fui dormir com febre e no outro eu não tinha mais febre. E foi uma mudança de perspectiva de realidade. Eu interpretei a realidade de maneira diferente e o meu psicológico criou aquela doença. Eu tinha todos os sinais possíveis para leucemia, linfoma, só que me reviravam dos pés à cabeça de todas as doenças possíveis. Eu tinha 12 anos na época e até exame de HIV e os caralho, mesmo eu sendo virgem e tal, fizeram e sempre deu negativo. Esse é o poder da nossa mente, tá ligado? Esse é o poder de você interpretar a realidade diante com uma perspectiva errônea. Esse é o poder da sua mente. Ela vai gerar a desgraça total na sua vida. E aos 26 anos eu tive um colapso mental, entrei numa depressão profunda. Aos 28 anos eu fui num psiquiatra, num dos melhores também do estado de São Paulo, da região de São José do Rio Preto. E contei a minha história de vida para ele. E ele falou: cara, essa pressão que você viveu dos seus pais, meus pêsames, você ter vivido uma vida dessa, provavelmente com o celular ia baixar lá na sua casa se você vivesse nos dias de hoje. E ia dar ruim. Só que você foi guardando para si toda essa pressão, foi se fechando e agora explodiu. E por isso que você está nessa depressão profunda. E você só vai sair dessa se você começar a expressar, a interpretar a realidade de uma maneira diferente. Cara, a consulta foi 10 minutos eu contando a história da minha vida e depois de 40 minutos ali, eu... Foi um dos melhores dias da minha vida. Aquele cara era um grande intelectual, dominava diversas áreas do conhecimento. E desde a minha infância, como eu não era compreendido dentro de casa, nunca fui validado, nunca fui elogiado, nunca fui compreendido de fato, eu comecei a viver no mundo somente aqui, tá ligado? O mundo era a minha cabeça, tanto é que com 5, 6 anos eu já tinha lido toda a coleção daquela enciclopédia Barça. Minha bisavó, na casa dela, tinha essa enciclopédia completa e com 5, 6 anos já tinha lido aquela porra toda, tá ligado? Minha mãe não sabe disso, meu pai não sabe disso, porque eu só levava surra, nunca era compreendido. Quando eu tirava 10 em todas as notas, apesar do fato de eu não copiar porra nenhuma no caderno, conversar pra caralho, eu sempre gabaritava todas as provas.
Só que nunca estava bom, eu apanhava mesmo assim, eu era criticado mesmo assim, eu ouvia que eu não seria nada na vida mesmo assim. E eu comecei a viver só aqui, o mundo só existia só aqui. E eu comecei a estudar pra caralho, ler pra caralho, li centenas e centenas e centenas, já tô beirando os 1000 livros na vida. E os meus amigos se tornaram as pessoas que já estavam mortas, ou seja, os grandes sábios da história. Aristóteles, Platão, Sócrates, Leibniz, Newton. E eu imergi fundo desde a infância, cara. Eu vivo imerso nessa porra de estudar pra caralho. Já fui fissurado por. Na minha adolescência eu era fissurado por xadrez, matemática, física. Já até tentei inventar uma nova matemática. Nos meus 14, 15 anos eu tinha aulas particulares com ex-professor do ITA, enfim. E eu vivi nessa vida, cara. Até que aos 18 anos, essa bomba explodiu e eu entrei numa depressão profunda. E passei 3.131 dias nesse vale, nesse poço, que eu não via saída, flertando com suicídio dezenas e dezenas de vezes. Só que, como eu nunca fui compreendido, eu nunca tive um amigo, eu nunca tive alguém ali, um ombro, a minha ideia, como o meu mundo só existia aqui, cara, eu vou resolver esse problema sozinho. Fui no psiquiatra. Ele me passou um monte de remédio para regular o humor, os caralho. Só que ele falou, cara, esses remédios são basicamente um placebo, um quebra-galho, digamos assim, para você encontrar a própria saída. Sua natureza, você é um autodidata por excelência. Você só vai se satisfazer quando você encontrar a saída desse buraco que você caiu. Esse buraco que foi cavado durante toda a sua vida por outras pessoas. Você não é o culpado disso. O psiquiatra, na consulta, me disse isso. E eu comecei a cavar esse fundo de poço. Tomei o remédio umas 3, 4 semanas só. Deu uns efeitos colateral do caralho. A libido foi lá pra porra. E uma das coisas que é a alegria do homem é o sexo. E eu falei, não vou tomar esse caralho. Eu estava casado na época. Não vou tomar esse caralho. E foda-se, mano. E deixei quieto. Parei de tomar os remédios e comecei a cavucar insanamente, cara. Estudar obsessivamente, como tem sido desde os meus 3, 4 anos. Nessa minha jornada, nessa existência. E, cara, eu aprendi pra caralho. Nesses 8 anos e 6 meses, 8 anos e 7 meses. Mesmo que eu estava flertando com o suicídio dezenas e dezenas de vezes, chegou dias que eu, inclusive, amarrei o lençol aqui do lado, ali na lavanderia, na viga de casa. E mesmo nesses dias, eu tinha para mim, cara, eu fui jogado nessa porra. A vida me jogou nessa. Eu não escolhi nascer onde eu nasci, com a realidade que eu nasci. Eu não escolhi tomar dezenas e dezenas de surra todo santo dia, ser humilhado na frente de dezenas e dezenas de familiares, porque a porra do meu cérebro não identificava a vontade de urinar e o esfíncter não conseguia segurar por causa de uma ansiedade aqui dentro do subconsciente. Eu não sou culpado disso. Então eu não posso dar cabo nessa vida, se é que vocês me entendem, por causa de uma coisa que eu não sou culpado. Eu tenho que encontrar a porra da saída. Cara, estudei religião, filosofia, psicologia, cara, absolutamente tudo que vocês imaginar. E o grau de profundidade, de autoconhecimento que eu adquiri nessa jornada, tá ligado? Foi do caralho. E é por isso que eu abri esse canal. E eu nunca fui, como eu vivi sempre dentro da minha mente, o mundo exterior, ou seja, eu apanhava, tomava uma surra lá, era humilhado na frente de todo mundo, eu corria para os livros, porque aquele autor que já tinha morrido, ele me entendia, ele entendia as minhas dores, ele entendia
os meus anseios. Quando eu mergulhava na literatura e me via naqueles personagens, era como se eu estivesse vivendo várias e várias vidas numa única vida. Ou seja, eu tenho 34 anos agora, vou fazer 35 daqui a 4 meses. Só que fosse nesses 34 anos, eu vivi dezenas e dezenas, se não centenas de vidas, justamente por a fuga que meu cérebro criou para não surtar quando criança, foi mergulhar nos livros e viver nos mundos hipotéticos da mente, onde só aqueles autores que já não existiam mais, só que eles existiam ali, deixaram aqueles escritos. Esses caras, foram meus amigos nessa jornada de 34 anos. Os meus melhores amigos, cara, são caras que morreram há 300, 2000, 2500, 700 anos atrás. E por esse fato, eu nunca me preocupei com o mundo exterior, porque aqui eu me sentia seguro. Só que a coisa bate na vida, cara. Eu sou homem, enfim. E aos 34 anos agora, eu decidi, agora que eu entendi, eu já estou livre da depressão, uma crise depressiva, há uns 2 meses já. Nos últimos 3.131 dias, não teve um só dia que eu não flertei com suicídio dezenas e dezenas de vezes. Comecei a fumar e os caralho, fumei por mais de 1.560 dias. E eu... Faz 2 meses, cara, que eu não tenho um dia sequer de recaída. Parei de fumar com uma decisão. E eu decidi renascer. De que modo? Renascer significa eu vou deixar de viver aqui dentro. Vou pegar toda essa bagagem de beirando 1.000 livros. E não só os livros, eu sempre fui, como eu vivia só aqui, eu sempre fui um cara muito observador. Eu estou no mercado, as duas pessoas começam a discutir, o meu cérebro funciona assim. Eu observo qual foi o gatilho de que aquelas pessoas tava de boa ali, do nada os caras começam a se discutir, quase sair na porrada, e eu estou observando qual foi o gatilho. Qual foi a maneira que ele interpretou, qual foi a perspectiva que ele interpretou a realidade, que ele não percebeu e disparou e ele tá surtado, perdeu o controle, o autocontrole. E eu aprendi pra caralho nessa jornada. E eu tenho muita bagagem para passar. Só que agora eu decidi viver no mundo exterior, ou seja, nunca me preocupei com dinheiro, agora eu quero fazer dinheiro pra caralho. Caralho. Eu quero fundar empresas, criar negócios e executar, tá ligado? Executar. E voltando ao início do vídeo, qual que é o erro da perspectiva que essas pessoas que fizeram esses vídeos se lamentando, que já passaram dos 30 e sentem um fracasso total, que já não conquistaram nada na vida, é porque essas pessoas estão olhando da perspectiva de que só da perspectiva materialista. Elas se comparam ao cara, meu colega ali de 30 anos tem uma BMW e eu tenho uma CGzinha, uma CG Titan, então eu sou um fracasso total. Só que ele não percebe que em outras áreas da vida ele é muito mais foda do que esse amigo dele. Ele tem muito mais conhecimento, tem muito mais bagagem, porque cada existência tem as suas peculiaridades. O que eu vivi não é o que você viveu. Você sabe, você tem experiência, você tem bagagem que eu não tenho. Assim como eu tenho bagagem que vocês não têm. Essa é a sacada. Ou seja, parar de se comparar com o outro. Foda-se se você não tem o dinheiro que a sociedade disse que você tem que ter aos 35 anos, porque você viu o Thiago Finch com 25 anos imprimindo dinheiro com notebook viajando o mundo. Foda-se, cara. O Thiago Finch viveu na realidade dele. Você viveu na sua realidade.
É isso que você tem que se atentar. Então, eu não me vejo como um fracasso aos 34 anos. Essa fita de essa lógica de eu renasci aos 34 anos é nesse sentido, que eu decidi parar de viver aqui, que agora eu já disse, já ficou claro para o meu cérebro, para o meu subconsciente, que eu não estou mais em perigo. Não tem dois adultos, eu não sou mais uma criança indefesa, não estou sendo mais espancado, humilhado, eu crio a minha própria realidade. E um filósofo espanhol, o Ortega Gasset, ele diz, né, que a vida, a nossa vida, é eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, a vida é aquilo que acontece comigo e aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Porque pessoas dão cabo na própria vida, porque elas tiveram esse delay, contemplaram a realidade por uma perspectiva meio embaçada, meio diferente, errônea, e eles não veem saída. Só que mesmo eu estando 3.131 dias, cara, sem falhar, dezenas e dezenas de vezes todo santo dia, flertando com suicídio, mesmo assim, nem por um momento eu cheguei e bati o martelo. Não, eu vou dar cabo. Por quê? Porque eu sabia, cara, essa é a minha realidade. Eu caí nisso daqui, eu vou encontrar a saída. Eu tenho um cérebro potente com bilhões e bilhões de neurônios e eu posso encontrar a saída. E eu encontrei. E eu saí dessa, parei de fumar, sem abstinência nenhuma. Nos próximos vídeos eu vou relatar aqui como que eu pensei, qual é o meu modelo mental, o que eu enxerguei que os outros não enxergaram, que eu fumei em média 2 a 3 maços por dia durante 1.569 dias, e eu parei de fumar sem sentir nenhum sintoma de abstinência nenhum. Eu nem lembro que eu fumava. Inclusive, tenho o último cigarro, caminhão amarelo, que eu fumei aqui, tem na caixa aqui, e os caralho. Enfim. Então, se você está se sentindo fracassado, depressivo, está numa depressão e tal, a única coisa que eu tenho para te dizer é: há uma saída. Assim como o seu cérebro quis te proteger de acordo com todas as vivências, todas as experiências que você viveu, experienciou ao longo da sua vida, principalmente do 0 aos 12 anos, é o que vai determinar 90% do destino de uma pessoa. É muito raro acontecer o que aconteceu comigo. É muito raro a pessoa conseguir sair dessa corrida dos ratos, dessa programação que ela foi programada. E é o subconsciente, cara. O subconsciente é o que controla a sua respiração, os seus órgãos, a reprodução celular, controla a porra toda. E é difícil pra caralho reprogramá-lo. Tanto é que eu demorei 3.131 dias. E a lógica é: os próximos 3.131 dias eu vou viver fora daqui, no mundo real, executando tudo aquilo que eu aprendi, toda a bagagem que eu tenho. E esse é o intento desse canal: compartilhar o meu conhecimento, a minha visão de mundo e poder inspirar, talvez resgatar alguém que esteja flertando com essa ideia de dar cabo na própria vida e chegar e falar para esse cara: mano, mesmo que ninguém tenha acreditado em você, mesmo que você esteja no fundo do poço, você não veja saída, cara. Só tá a narina aqui, tá ligado? Tá no fundo de uma caverna, a caverna começou a alagar, só tá acabando o oxigênio, pá, e você não vê saída. Porque você não acredita em você, você não acreditou, porque ninguém acreditou em você desde a sua infância, você não teve apoio, você não teve validação, e estudos mostram que a criança, até os 12 anos, principalmente até os 7 anos, ela precisa dessa validação, desse amor materno, paterno, para ela se sentir segura. Todas as pessoas que tiveram sucesso, isso é uma tese minha diante de tudo que eu estudei, com 20, antes dos 30 anos, podem estudar a vida dessas pessoas. Todas as pessoas que têm sucesso explosivo antes dos 30 anos, elas foram validadas na infância. Elas tiveram a sorte de nascer em lares estruturados,
de pais que validaram os sentimentos delas. E quando via ela chorando, engole o choro, engole esse choro. Quando acontece isso, a criança, o cérebro, interpreta que chorar é errado, demonstrar emoção é errado. E se aquela pessoa que te pôs no mundo, que era responsável por te dar todo o carinho, afeto e proteção, você só tem 5 anos e ela está te invalidando, você começa a se invalidar. Esse padrão permanece durante 50, 60 anos e a pessoa morre desse jeito. Então, mesmo que você não tenha sido validado, mesmo que você não tenha sido amado, e por conseguinte, você não acredita em si mesmo a nível subconsciente, mesmo que você se revolte e fale, não, amanhã eu vou fazer, e amanhã você se sabota, por quê? Porque é o seu subconsciente, está gravado aqui. Você pode mudar essa realidade, nem que demore 3.131 dias, você pode mudar essa realidade. E se ninguém acreditou em você, cara, se ninguém te validou, eu quero ser esse cara que te valide, que acredite em você e que fale, que te relembre. Lá no fundo você sabe, se você chegou nesse vídeo, lá no fundo você sabe que há uma saída, que você é foda pra caralho, que você é capaz de botar pra fuder e conquistar, e evoluir e se tornar a versão, alcançar o máximo do seu potencial. Eu tô aqui para te relembrar disso. Eu acredito em você. Ninguém acreditou em mim, exceto meu irmão e eu mesmo. Eu acreditei tanto em mim que mesmo 3.000, quase 3.200 dias, cara, sem ver saída, eu consegui sair do fundo do poço. E você também vai conseguir, cara. Esse vai ser o intuito desse canal, meus caros. Passar bem.